Então, dando continuidade, e Minas Shammai, como costuma sempre acontecer, a gente tem aqui as nossas coincidências. Estamos chegando agora em Shavuot, e Bezrat Hashem, o que a gente vai ver hoje aqui no Mesilat Yesharim, ele está muito conectado com o Kabbalat Torá, com o receber a Torá no Har Sinai, inclusive uma das ferramentas mais importantes para a gente receber a Torá. Na verdade, duas coisas, a gente já falou, já começamos na aula passada, falando um pouquinho do Heshbon HaNefesh. A gente sempre está verificando se os nossos atos estão no caminho correto. Antes de fazer o ato, para pensar, para refletir, para questionar. É isso que realmente Hashem ele quer que a gente esteja fazendo agora. E depois do ato, é sempre importante a gente fixar tempos de reflexão, repassar na cabeça como foi o nosso dia, onde eu acertei, onde a gente precisa ainda melhorar um pouquinho, em que áreas, Bezrat Hashem, a gente precisa de um reforço. Dessa maneira, a gente vai degrau em degrau, como os 49 dias da contagem do Homer, a gente explicou, são 49 dias de reflexão, são 49 dias de crescimento, de autoaprimoramento, para Bezrat Hashem poder se transformar num utensílio que mereça receber a Torá que Hashem ele quer entregar para a gente. Hashem ele sempre entrega, mas ele entrega proporcional ao quanto a gente realmente conseguiu se preparar para esse recebimento. Então, aqui a gente falou na última aula, a gente terminou nisso, tem que fixar tempos para reflexão, para parar para pensar. Pode ser alguma época do ano a gente passar, inclusive antigamente as pessoas tinham muito esse costume da itbodedut, da pessoa se isolar 2 dias por ano para uma reflexão. Muita gente costuma até hoje fazer isso perto de Elul, perto de Rosh Hashanah, realmente fazer uma avaliação completa da nossa vida, dos nossos atos. Mas é óbvio, não é todo mundo que pode se dar o luxo, hoje em dia é um luxo a gente conseguir 2 dias do nosso ano a gente parar e se afastar completamente dos nossos afazeres, mas que sejam momentos diários, que sejam minutos no nosso dia, 5 minutos, 10 minutos, que seja para a gente repassar o nosso dia, o que aconteceu, como foi, e Bezrat Hashem, dessa maneira a gente vai estar crescendo, consertando e Bezrat Hashem caminhando para a nossa perfeição. Verrahamenu zichrono livraha, oirunu befeiros sori hacheshbon hazeh. Os nossos sábios falaram explicitamente da importância dessa reflexão. Veuma she'amru zichrono livraha, e assim eles falaram no Talmud, al ken yomru amoshlim, assim falaram aqueles que conseguiram, aqueles que são os governantes. Governantes, a gente explicou na aula passada, aqueles que governam sobre si mesmos, aqueles que conseguiram dominar o seu Yetzer Hará. O que eles ensinam para a gente? O ensinamento na prática, bom Heshbon, vamos para fazer as contas, vamos pensar o que a gente errou, o que a gente acertou, e um dos pensamentos mais importantes da vida, e com isso a gente terminou na aula passada, mas é tão importante que eu acho que vale a pena a gente retomar isso agora, esse conceito. Tenta fazer uma conta muito simples. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, todas as escolhas que a gente vai fazer. Pensa, Efsed mitzvah keneged zhará, vesachar haverá keneged efsedá. O que você ganha com uma mitzvah e o que você perde com ela. Espera aí, o que a gente perde com uma mitzvah? O dinheiro que a gente investiu, tem que comprar alguma coisa. Eu vou vestir um tzitzit, eu preciso comprar esse tzitzit, então é um gasto que eu estou tendo com a mitzvah. Pense o que você está gastando com ela e o que você vai estar ganhando com ela. E o contrário, mais importante ainda,
pensa o que você ganha com uma transgressão e o que você perde. Vamos dar um exemplo clássico. A pessoa viciada em McDonald's, ele quer comer um cheeseburger, ele está aguado que ele precisa comer um cheeseburger, agora ele está com um desejo quase incontrolável. Incontrolável não dá para falar que Deus deu para a gente o autocontrole, mas quase incontrolável o desejo dele de comer um cheeseburger. Ele entra lá no McDonald's, ele vai comprar o cheeseburger dele, ele vai comer. Quanto tempo de prazer essa pessoa vai ter? Vai ter o quê? 2 minutos, 3, 5 minutos ele vai ter de prazer comendo o sanduíche dele e depois disso acabou o prazer. Agora, qual que é o preço? O preço não é só o preço do sanduíche, essa é a parte mais barata. O preço verdadeiro é o que a pessoa está perdendo para toda a eternidade. Ele está trocando 5 minutos pela eternidade dele. Ele está falando, olha, eu abro mão de um prazer eterno para ter um prazer aqui de 5 minutos. Óbvio que ninguém faria isso, a não ser, como a gente falou, na cabine do Silvio Santos, quando a pessoa não tem ideia o que ele está trocando. Então, sempre tentar pensar o que eu vou ganhar com essa transgressão e Deus nos livre quanto que a gente está, infelizmente, perdendo com isso. Há muitos anos, a gente já comentou isso nas aulas, há muitos anos foi feito um teste com crianças chamado o teste do marshmallow. O que era o teste do marshmallow? Crianças, elas eram submetidas a uma avaliação sem saberem que elas estão sendo avaliadas, que elas estão sendo filmadas. Elas entram numa sala e é dado para elas um marshmallow. Então, imagina uma criancinha e um marshmallow na frente dela, aquele marshmallow gritando para ela para ser jogado dentro da boca da criança, e a criancinha tinha a seguinte instrução: se você quiser, você pode comer o marshmallow agora, é seu. Você pode comer agora esse marshmallow, mas se você conseguir aguentar 15 minutos sem comer esse marshmallow, então você ganha 2. Então, de novo, olha que incrível. Come um agora, imediatamente, ou espera 15 minutos e ganha 2. É óbvio, a gente olhando a situação de fora, é incrivelmente simples a gente saber qual que é a escolha correta, qual que é a escolha óbvia. Por causa de 15 minutos, você pode ganhar o dobro. Vale a pena esperar, é óbvio. Mas a criancinha, quando ela está lá no meio do teste, com aquele marshmallow suculento na frente dele, é difícil para a criança. Então, o vídeo é incrível, que tem esse teste que mostra crianças que chegaram lá e quase mergulharam de cabeça no prato, já enfiaram o marshmallow na boca. Tiveram aquelas crianças que lutaram por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas acabaram sendo vencidas pelo marshmallow. E tiveram crianças que, Baruch Hashem, aguentaram 15 minutos, não comeram marshmallow e ganharam 2 marshmallows. Então, olha que incrível, os pesquisadores, eles depois de muitos anos, eles tinham todos os dados dessas crianças, eles foram acompanhar a vida dessas crianças, agora já eram adultos, já estavam no mercado de trabalho, já tinham passado por uma faculdade, já estavam realmente já alguns casados, e eles começaram a perceber o seguinte: todas aquelas crianças que não tinham autocontrole, também na vida não tiveram sucesso. Todos aqueles que tiveram autocontrole, na sua vida, no trabalho, na família, eles tiveram sucesso. Então, a Torá, ela está falando para a gente de maneira muito clara que se você tem autocontrole, você só ganha com isso. A Torá não está falando não come, abre mão de tudo, não tenha prazeres. A Torá está falando use a cabeça, tenha autocontrole, pensa o que você ganha e o que você perde, e assim a gente acaba fazendo tudo na vida, menos no mais importante, que é em relação às mitzvot. Quando a gente vai comprar uma viagem, o que a gente calcula? Custo-benefício, quanto custa e o que eu vou ganhar com isso, quer dizer, o custo, quanto eu vou perder, e o benefício, quanto eu vou ganhar com isso, as decisões que a gente toma na vida, quero comprar um carro, quero viajar, quero comprar um apartamento, custo-benefício, tem 2, 3 opções, a gente vai tentar colocar na mesa qual é a que tem melhor custo-benefício. Tudo na vida
tem um custo e vai ter algum benefício também. A gente tem que saber o preço que a gente está pagando por cada escolha que a gente faz na vida. Vezé que a Eitzá Amitita Zot, esse tipo de conselho, esse tipo de aconselhamento verdadeiro, Lo yuchlu latet otá, de lo lirot amitá, eila otam shekvar yatsu mitachat yad yitzram. Esse conselho só pode ser dado por pessoas que já conseguiram vencer e já conseguiram sair do domínio do Yetzer Hará. Uma shlubó, pessoas que conseguiram adquirir um nível de autocontrole, que Misheu Adai, Havush Bemassar Yitzro, aquele que ainda está preso na prisão do seu Yetzer Hará, da sua má inclinação, Einen Navroota Emetazot, os seus olhos não conseguem enxergar essa verdade. De novo, vamos tentar pegar o paralelo com essas criancinhas. Quem ainda está preso no teste, que esse tipo de teste a gente já conseguiu vencer, é tão óbvio. Criança, não faz isso, não come agora, espera 15 minutos que você vai ganhar o dobro. Para a gente é muito óbvio. Por quê? Porque a gente já venceu, pelo menos nesse caso, a gente já venceu o teste e a gente vê a criança que ela ainda não venceu, ela está lutando ainda nesse teste. Então, aqueles que já venceram os testes da vida e que já têm o domínio sobre o seu Yetzer Hará, eles que deram esse conselho, só pessoas que já saíram dessa prisão espiritual, eles conseguem ver coisas que para eles são óbvias e a gente que está no meio do teste muitas vezes não consegue ver. Venha roleakirá, muitas vezes a gente não consegue reconhecer que a gente está no meio de um teste muito grande, que a Yetzer Mesame Eteinav Mamash, porque o Yetzer Hará, ele tem o poder, ele tem a força de literalmente cegar os nossos olhos. Veine o que oler bachosher, sheyesh lefanav mircholot, vem navrototam. Uma pessoa anda no escuro, cheio de obstáculos no caminho, e a pessoa não consegue enxergar esses obstáculos. Veuma Shamru Zichrono Libraha, isso é que os nossos sábios falaram no Talmud em Baba Metzia, Tashet Choshech Vaihilaila, caiu a escuridão e veio a noite. Isso é um passo de Teilim, que a gente fala no Rosh Chodesh, Zé Aulamazé, aqui é a descrição do mundo material, Shedomele Laila, que se assemelha com a noite. Qual é a comparação do mundo material com a noite? Aven Kama Nifla Amamara Mitiazé Lemishema Mikleavinbo. Olha como é incrível a comparação que o Talmud está fazendo do Olamazé com a noite, com a escuridão da noite. Kihine Rosh Halaila Shnei Minei Tauyot Efsharlo Sheigrom Leinadam. A escuridão da noite pode causar no ser humano dois tipos de erros. Quais são os dois tipos de erro? O Yehase Etaai Acheloire Mashelefanav Klal, ou que a pessoa vai estar com os olhos como se tivesse vendados e ele não consegue ver o que está na frente dele. O objeto está lá. Quer dizer, a noite não faz o objeto ir embora. A noite faz com que você não consiga mais enxergar aquele objeto que está na tua frente. Isso é um efeito da noite, mas tem um efeito ainda mais perigoso da noite. O Sheiateoto, a escuridão pode enganar a gente. Acheirelo amud keilo hu adam, ve adam keilo hu amud. Ele pode chegar ao ponto de ver uma pessoa e achar que isso é um pilar, e ver um pilar e achar que isso é uma pessoa. Então, ele começa a confundir o que é cada coisa. Pior do que não ver. Você pensa que uma pessoa é um pilar e um pilar é uma pessoa. Ken Romriut Vegashmiut Olamazé. Olha que paralelo maravilhoso para a gente chegar em Shavuot com essa consciência, pedir para Hashem a luz da Torá para não andar de noite. A gente não quer viver uma vida de noite, de escuridão. Ineu Roche Halaila Leinei Aserren. O mundo material, todo o materialismo,
todo esse lado da Gashmiut, do lado material, eles são como a escuridão da noite para os olhos do nosso intelecto, Vegorem Losh Tei Tauyot, e pode causar para a gente dois tipos de erro. Ahat, Eino Maniach Lo, Sheirea Mircholot, Shebedarkei Aulam, a pessoa não consegue enxergar os tropeços que estão diante dela nos caminhos da vida. Então, pessoas que acham que estão andando no caminho certo, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e eles não estão vendo quantos tropeços estão na frente dele. Venimtsaim aptaim olhim labetach. E esses tolos, eles estão andando tranquilos, confiantes, venoflim, e eles acabam caindo, veovdim mibli sheigiam pachat chilá, e eles se perdem sem terem sentido medo da queda, porque eles não tinham ideia a queda que estava diante deles. De novo, vamos tentar trazer coisas da atualidade aí, um ator e uma atriz aí que estavam se matando nos tribunais para cobrar acusações para um lado para o outro, começam a expor a vida deles. Que vergonha, vergonha alheia, uma vida de drogas, de todos os tipos de vícios, e Deus nos livre, o que era o casamento deles, o que era a casa deles, o que era a vida deles. Que vergonha ter que colocar isso para fora, na frente das redes de televisão, todo mundo julgando a tua vida. Olha, a pessoa se tropeçando e achando que não tem problema nenhum. Veuma chamara katuv, é isso que o nosso passuco falou, derech rechaim kafeilá. O caminho dos rechaim é como de escuridão. Os perversos andam no escuro. Loia do bemai kasheilo. E eles nem sabem aonde eles vão cair, aonde eles vão tropeçar. Veomer, também está dito, arum ra'a venistar. A pessoa inteligente, a pessoa sábia, perspicaz, essa pessoa, ela vê o mal e ela desvia. Ela não vai na direção do mal, ela sai do mal, ela tem uma visão. O Ptaim avru venenachou, mas os tolos, eles passam e eles são castigados. Veomer, também está escrito, o Ksil mitaber o botear. E o tolo, ele, infelizmente, ele se sente seguro, mas esse vai acabar transgredindo e ele está tranquilo, ele não está preocupado com os caminhos dele, com os erros dele. Quando ele está afastado de Hashem, ele vive com tranquilidade. Kilibam barilahem keulam, porque no coração deles, eles são pessoas saudáveis, são pessoas normais. Venoflim terem edu me'amichol klal. E eles tropeçam sem perceber o tropeço que estava diante deles. Ve'ataut hasheini, mas o pior de todos é o segundo tipo de erro. Ve'u kashem narishon, esse é ainda mais difícil, esse é ainda mais complicado que o primeiro. O shemate ve'reiatam acheroe ra'a keilu hu mamash tov ve'atov keilu hu ra'a. A pessoa ela tem uma perda tão grande de entendimento da vida, a ponto de olhar o que é bom como ruim e o que é ruim como bom. Como essa pessoa vai fazer tchuvá se ela acha que ela está no caminho correto? O mitokar, mithaskim, o mahzikim, maser emaraim. Então, cada vez eles vão se afundando mais e mais e mais nos seus maus atos. Olha que incrível, aquela famosa história que já me aconteceu muitas vezes, de pessoas virem falar comigo, falar, Irav, se você puder, dá um toque nessa pessoa, essa pessoa, ela é muito egoísta, ela não está sabendo dividir as coisas, está difícil a amizade com essa pessoa, por favor, me ajuda, dá um toque nessa pessoa. E aí, a gente prepara uma aula, a gente dá uma aula sobre Ben Adam Lechaveiro e como ajudar o próximo, como fazer mais pelo próximo, que a gente não foi criado só para a gente mesmo. Quando acaba a aula, vem aquele egoísta e fala, Rabino, que pena, essa aula foi nota 10, mas quem tinha que escutar não veio hoje na aula. É sempre a pessoa não consegue enxergar que a aula foi para ele, foi encomendada para ele,
ele está pensando o coitado da pessoa que, infelizmente, não estava lá para escutar. Que en dai shechasera mehem reyat haemet lirot hara'a asher neged pneihem, porque não é como no primeiro caso, que eles não conseguem enxergar que o mal está diante deles, ela shenirá lachem limtzor ayot gdolot venisionot morihim lesvaroiserem araot deoiserem akosvot. Eles estão o tempo inteiro, eles te trazem uma pilha de provas e justificativas, eles têm explicação para tudo, por que eles fizeram isso e que esse é o certo. Então, é impressionante. Teve muitos anos atrás, escutei numa rádio de notícias, uma rádio já para uma elite intelectual, não é rádio que tocava funk. Então, estava lá um psicólogo e ele estava aconselhando pessoas que querem manter um bom casamento, que eles precisam cometer adultério. Por quê? Porque o marido comete adultério, a esposa comete adultério, e os dois chegam felizes em casa, vai ter shalom bayit. Isso em horário nobre, às 2, 3 horas da tarde, uma pessoa falando isso, querendo justificar que para o bem do casamento... Não é pelos desejos, não é pelo meu descontrole. Mitzvah, agora virou mitzvah adultério, mitzvah de shalom bayit, a gente cometer adultério. Então, é esse tipo de coisa que a gente lembra de tudo que aconteceu com Sodom, de tudo que aconteceu em todas as destruições da história, na época de Noé, a toda a imoralidade que era institucionalizada, esse tipo de ideia de uma pessoa vender que para ter um casamento feliz, o marido e a esposa precisam cometer adultério. Quer dizer, esse tipo de, infelizmente, de olhar o certo como errado e o errado como é certo, e ele veio trazer, com toda a expertise dele, dentro da psicologia, todas as provas que ele estava certo, todas as provas que esse é o caminho para a felicidade verdadeira, e ele está convicto que esse é o caminho. Então, óbvio que a gente sabe, olhando de fora, que é um maluco, é uma pessoa completamente desequilibrada, uma pessoa que quer liberar os seus desejos mais animalescos, mas ele tem, não é a psicologia, é a felicidade no casamento. Então, esse é o pior efeito da escuridão. Não só não vê o tropeço, a pessoa, Deus me livre, ela não se cuida, ela comete um caso de adultério, Deus nos livre, a pessoa que não cumpre as leis da Torá, de cuidado, de afastamento, de diminuição das conversas de homem e mulher, que é isso que vai levar para o adultério, que é isso que vai levar para pensamentos proibidos, a pessoa pode tropeçar, mas pior ainda, quando a pessoa vive numa mentira, que ela quer provar que isso é o certo, esse é o caminho da felicidade verdadeira, a pessoa fazer uma transgressão assim tão absurda. É essa luz que a gente está pedindo para Hashem em Shavuot. Hashem me manda Torá, me manda Emet, me tira dessa escuridão do Olamazé, porque eu quero andar num caminho de luz, eu quero andar num caminho que é um caminho sem tropeços e sem esse tipo de filosofias baratas que, na verdade, no fundo, é só para liberar todos os desejos animais que a pessoa tem guardado dentro dele. Vezod ri ara'a agdolá a melafeftam umeviatam el be'er shachat. E esse é o pior mal que acaba envolvendo a pessoa e leva a pessoa para o poço da destruição. A pessoa se afasta completamente dos valores morais. Por quê? Porque agora ela pode fazer tudo o que ela tem o desejo e ela tem justificativa, ela não tem mais o peso na consciência, como a gente já mencionou, que um grande confidente do Hitler, Ymar Shemó, falava que ele tinha uma birra com o povo judeu, que ele não aguentava, porque o povo judeu trouxe para o mundo 2 feridas, o Brit Milá, a circuncisão, e trouxe também a consciência. A consciência é uma ferida. A gente quer fazer o que tem vontade, mas vem esses judeus aí com valores morais. A gente não quer valores morais, a gente quer aproveitar tudo que a gente é. A gente quer a lei da selva, a lei do mais forte. Então, infelizmente, é dessa maneira que a humanidade
acaba vivendo quando fica imerso na escuridão do Lamazé. Veuma chamara Katuv, é isso que falou para a gente o profeta Yeshayahu, Hashem leva Amazé, Veusnav, Erbed, Veinav, Achá, Pen. A pessoa engordura o coração dele. O que quer dizer isso? A gente vai perdendo a sensibilidade, os nossos ouvidos vão ficando pesados, os nossos olhos vão ficando cegos. Vekol ze mipnei etam tachat achosher ukvushim tachat memshelet yetzram. Tudo isso porque eles estão embaixo da escuridão, completamente dominados pelo seu Yetzer Hara. Arotam shekvar yatsu minamassar hazeh. Mas aqueles que conseguiram sair dessa prisão, aqueles que têm claridade, aqueles que têm um manual de como sair da escuridão, Hem roim haemet leamito ve'echolim leyaetz she'ar bnei adam alav. E eles podem, Bezrat Hashem, começar a aconselhar outras pessoas. Tem o Platão, ele tem um conceito chamado a caverna de Platão. Isso certamente é uma ideia completamente judaica, que o Platão ele pegou no contato que ele teve com os sábios judeus. Ele define o mundo como pessoas presas dentro de uma caverna. Olha que impressionante como está 100% dentro de tudo que a gente falou. E tem um filme muito, muito antigo que é baseado justamente nesse conceito da caverna de Platão, um filme chamado Matrix. Pessoas que estão presas no mundo da mentira e vem algumas pessoas para tentar salvar aqueles que vivem no mundo da mentira. Então, assim fala o Platão, que o mundo são pessoas presas dentro de uma caverna, olhando para uma parede, e eles não conhecem o que é o mundo lá fora da caverna. O que eles vêm passando? Algumas sombras, que são as pessoas que estão do lado de fora, e a luz do dia projeta a sombra deles na parede. Então, essas pessoas, elas acham que esse é o mundo da verdade. Eles não sabem que, na verdade, isso é só uma projeção do mundo verdadeiro que tem lá fora. Eles vivem presos lá dentro, eles nasceram lá, eles viveram a vida inteira. Para eles, aquela parede é o mundo real. Mas alguns conseguem escapar daquela prisão e conseguem resgatar, de vez em quando, pessoas dessa escuridão lá para o mundo de luz que tem do lado de fora. Isso é o que os nossos sábios tentam fazer com a gente, resgatar a gente desse mundo de escuridão. Hashem ele criou para dar o livre-arbítrio para a gente, para se ocultar, mas a gente tem uma mitzvah de não ficar nessa escuridão, de procurar a luz e procurar o entendimento das coisas. Então, o ponto que a gente falou, que é um dos pontos mais importantes de Kabbalat Torá, é o que agora o Rav Chaim Luzzatto ele vai entrar. Ele fala o seguinte: a lemazedome, com que isso se compara? Legana Mevurá. Isso era um jogo, uma brincadeira de pessoas muito ricas antigamente, que era a construção de um jardim-labirinto. Então, pessoas que tinham aqueles palacetes, que tinham castelos, eles faziam no jardim, eles construíam um jardim-labirinto. Então, que nem a gente tem hoje nos parques de diversão, aqueles labirintos que você entra e você tem que chegar lá no centro. Assim também eles construíam nos jardins de casa um Gana Mevurá, um jardim-labirinto. O Agana Natua Litzchok é um jardim plantado para diversão. A Yadua Etzel Assarim, que é muito conhecido nas pessoas ricas, as pessoas influentes, os ministros. She Anetiot Asuyot Ktalim Ktalim, e eles constroem, eles plantam para formar paredes, eles têm que fazer uma poda especial para que essas árvores formem paredes. O Beinehem Shvilim Rabim Mevurim o Meuravim. E lá no meio vai acabar formando caminhos confusos e misturados, que quando a pessoa está lá dentro, é difícil saber, porque Kulam Domim Zelazé, todos os caminhos são muito parecidos. Então a pessoa ficava horas lá dentro perdida, se vai para a direita, vai para a esquerda, chega num lugar sem saída, tem que voltar tudo de novo.
aí já não lembra onde é o começo, onde é o final, e às vezes a pessoa ela fica horas lá dentro. Tem hoje em dia aqueles labirintos que tem que tem uma parede de acrílico, que o engraçado é ficar vendo de fora a pessoa dando cabeçada no acrílico sem achar a saída de lá, mas a ideia é a mesma. A Tarlit Bam, o Leagia Elachsadra Errad, Shebem Tzam. Toda a ideia era chegar num pórtico no centro, quer dizer, uma mini torre que tem lá no centro desse gan, desse jardim labirinto, Amnam Ashvilim Aele Mehem Yesharim, o Magiim Bemet Elachsadra, o Mehem Mashgim Etadam, o Marhikim Otomimem. Tem caminhos do labirinto que levam a pessoa de verdade para o objetivo delas, mas tem caminhos enganadores que afastam cada vez mais a pessoa do objetivo verdadeiro. Ve'amnam aoler ben ashvilim, o lo yachol lirot veladat klal im bishvila amiti ou akozev. A pessoa que está lá dentro do labirinto não tem como ele saber se esse é o caminho verdadeiro ou esse é o caminho falso. Tikulam shavim porque eles são iguaizinhos e não tem aparentemente nenhuma diferença entre eles. A não ser que a pessoa já entrou e saiu dezenas, centenas de vezes, que aí ele já sabe o caminho de cor, os olhos dele já estão acostumados com o caminho. Shekvar Nirnas Bam Veigia Elatachlit Sadra, ao ponto dele já entrar e já saber exatamente a primeira direita, a terceira esquerda, e assim a pessoa ela chegava rapidamente até o objetivo que era aquela torre central. Veine Aomed Kvar Alachsadra, a pessoa que ela está sobre essa torre, Uroe Koladrahim Lefanav, ela consegue ver todos os caminhos de cima, ela já está lá por cima. O Mavrim Benamitiim Veakozvim, ela já sabe identificar qual é o caminho verdadeiro, qual é o caminho falso. Ela não está olhando lá de dentro do caminho, ela não está perdida, que nem a pessoa que está imersa no Gan. Ela já está olhando as coisas num outro patamar, num outro nível. Ela já sabe qual o caminho que leva para o objetivo, qual o caminho que afasta. Ele pode advertir, ele pode ajudar, ele pode dar avisos para a pessoa. Lomar Zeader Leruba, olha, vai aqui na direita, esse é o caminho certo. Então, ele vai orientando a pessoa, olha, esse é o caminho errado, esse é o caminho certo. Tem aqueles que querem escutar, que confiam, olha, se a pessoa está olhando de cima, ele conhece melhor que eu. Então, eu vou seguir, essas pessoas vão chegar no lugar desejado. Mas, no além, tem aquele pessoal que eles gostam de ser obstinados, eles não querem escutar ninguém. Quem é esse cara para saber mais que eu o caminho da minha vida? Eu sei os caminhos da minha vida, esse cara não sabe nada, eu vou achar sozinho a saída, pode deixar, e ele vai de erros em erros, ele fica horas e horas preso. Se ele tivesse seguido as orientações daqueles que estão vendo de cima, ele teria saído rapidamente e chegado no objetivo. Misher Tzeleamin, aquele que quer acreditar na pessoa que está vendo por cima, e a guia Limkoma Meiuad, ele vai chegar no lugar desejado, no lugar designado. O Misheloir Tzeleamin, Vertzelaleret Acharinav, mas tem aqueles que não vão querer acreditar e vão querer ir de acordo com os seus olhos. Vadai Sheishaer Oved Velo Yagia Ilav. Eles vão acabar se perdendo, vão acabar até mesmo desistindo de chegar no objetivo, de tantos erros, tantas vezes dar de cara com uma parede sem saída, com o caminho errado. No além, tem pessoas que podem até mesmo acabar desistindo de chegar no objetivo. Esse é
o mashal. Essa é a parábola de como funciona um dos conceitos mais importantes, chamado Emunat Chachamim. A gente ter confiança nos sábios da Torá. Kena Davarazé, agora ele vai trazer o Nimshal, a aplicação na nossa vida. Mishadain, Lomashal Beitzro, aquele que ainda não conseguiu ter domínio sobre o seu Yetzer Hará. O Betor Hashvilim, ele se compara com aquele que ainda está no meio dos caminhos. Lo Yuhal Leavchin Beinehem, e é muito difícil para quem está imerso aqui no mundo material, a gente saber qual o caminho verdadeiro. Quantas pessoas a gente vê, o cara quer fazer o que é certo, mas ele está tão longe, ele está tão errado, ele tem certeza que nem aquela famosa história do cara que está voltando para casa, toca o telefone e está do outro lado da linha a mulher dele desesperada. Falou, querido, onde você está? Falou, calma, calma, eu já estou no caminho de casa. Tá bom, eu sei, mas aonde você está exatamente? Falou, calma, querido, eu já estou aqui na Marginal Pinheiros, já estou no caminho. Ai, meu Deus, na Marginal Pinheiros, querido, cuidado. Acabei de escutar no rádio que tem um louco que está dirigindo na contramão na Marginal Pinheiros. Toma cuidado, pelo amor de Deus. E o marido lá falou assim, como é que é? Alguém está na contramão aqui? Uau, verdade, eu estou vendo. Está vindo na minha direção. Não, mas não é um, é dois, é três, é 20 pessoas na contramão. Então, quer dizer, o cara ele tem certeza que ele está no caminho correto. Ele é o louco da contramão. Ele acha que ele está certo, mas ele não está certo. No mundo material, é muito fácil a pessoa viver uma vida inteira achando que ele está no caminho correto, mas Deus nos livre, ele está se desviando completamente. Ah, Hamoshlim Beyetzram, Shekvar Igiu Elachsadra, mas aqueles que dominaram já o seu Yetzer Hará, que já chegaram nesse segundo nível, que já subiram para um nível mais alto, Shekvar Yatsum Nashvilim, eles já saíram desses caminhos de confusão, Veroim Kol Drachim Leinechem Beberur, e eles já conseguem ver os caminhos, o que leva para o caminho certo e o que está afastando a pessoa do caminho correto. Yecholim Leyaetz Lemisher Tzelishmoa. Eles podem ajudar com uma condição. Aqueles que querem escutar, aqueles que estão dispostos a ouvir. Lishmoa não é só ouvir, na verdade. Não é só a pessoa estar tecnicamente ouvindo, é a pessoa escutar, a pessoa internalizar, a pessoa levar a sério o que ele está ouvindo e trazer para a vida dele na prática. Ve'aleichem tzrihim anu leamin, a gente precisa ter emunat chachamim, confiar nos nossos sábios. Quando os nossos sábios eles estão falando alguma coisa, eles sabem muito mais do que a gente, eles entendem mais a gente dos mundos espirituais, eles podem orientar a gente qual é o caminho correto. Na prática, a gente não sabe de nada do mundo espiritual, e a gente olha muitas vezes para os grandes sábios de Torá. Quem é esse velhinho aí de Bnei Brak? O que ele sabe sobre a vida? Não sabe nada. Eu, formado em Harvard, formado nas melhores faculdades do mundo, o que esse velhinho aí que nunca estudou nada vai me ensinar? Eles sabem sobre a vida, como viver a vida, o que é espiritualidade verdadeira. É isso que a gente precisa estar dispostos a escutar dos nossos sábios. Ve'amnam ma'ia etzah shehem notnim lanu, e justamente esses que estão num nível mais alto, esses que já conseguem enxergar as coisas de cima para baixo, qual o conselho que eles dão? Um conselho eles dão para a gente. Bom resbon, façam as contas da vida. Bom nechashev resbono shelolam, vamos fazer as contas, o que eu perco com uma mitzvah, o que eu ganho, o que eu perco com uma transgressão e o que eu ganho. Faz as contas da tua vida. Kikvar hem nisu verau veyadu sheze levado u aderech amiti leagi adam elatová asher hu mevakesh
velo zulat zé. Eu vou ler essa frase com muita calma, porque, de novo, ele está falando aqui, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele está explicando para a gente que só existe um único caminho, não existe outro caminho para a gente chegar na perfeição. Eles já tentaram, eles já viram, eles já entenderam que esse é o único caminho verdadeiro para a pessoa chegar no lugar aonde ele quer chegar, para chegar no seu objetivo. Veloso Lazé, não existe outro caminho. Esse é o único caminho, o caminho da reflexão, antes do fato e depois do fato. Antes para pensar se eu faço ou não faço, e depois para refletir, eu fiz certo ou não fiz certo. A gente explicou na aula passada qual é a diferença. Quando você já não está mais com o desejo queimando, é mais fácil você ter claridade se você tomou a decisão certa ou se você tomou a decisão errada. Então, Bezrat Hashem, a reflexão, junto com o aconselhamento com as pessoas que podem orientar, que podem ajudar, esse é o caminho para adquirir a Torá. Emunat Rahamim, confiar nos sábios, junto com o Heshbon HaNefesh, isso é a preparação ideal para o Kabbalat Torá, a gente tentar se enxergar aonde eu estou, aonde eu quero chegar, e será que eu estou no caminho correto ou não. Klalosh el Davar, então, para a gente terminar esse capítulo impressionante, ele fala o seguinte, qual é a regra geral aqui da coisa? Tzarich Adam liot mitbonen besichlo tamid. A pessoa tem que estar sempre refletindo intelectualmente. Bechol zman uzman kavua. Tempo, tem que ter tempos fixos. Beit bodedor, ele tem que se isolar, ele tem que estar sozinho. De novo, não precisa ser uma viagem de 2, 3 dias. Sozinho no quarto, sozinho numa sala, fecha a porta, para refletir, que sejam 5 minutos no dia. Não pode ser que a gente não tenha 5 minutos de reflexão no nosso dia. Ma'u aderech amiti lefi chok haTorah she'adam tzarich leilech bo. Primeira coisa, checar. A gente tem claridade qual é o caminho verdadeiro que Hashem ele quer da gente. Será que tenho claro isso na minha vida? Mesmo que eu tenha claridade ao mesmo tempo, que eu ainda não estou completamente nesse caminho, não é contraditório. Eu sei o caminho, eu quero estar lá e eu vou definir os passos para chegar lá. Isso já é fazer o que Hashem quer da gente, não é só quando eu estiver lá. Eu já sei qual é o caminho, eu já sei qual é os passos e eu quero começar a dar os passos. Então, primeira coisa, tem que internalizar, tem que estar claro se a gente sabe qual é o caminho da Emet, o caminho da verdade. Ve'aharkach yavo leitbonen al masav, e depois disso a gente vem refletir. Então, a primeira parte da reflexão, a verdade, é uma parte um pouco mais fácil. Por quê? Porque a Torá ela é composta de mitzvot. Qual é a vontade de Hashem? As mitzvot. Então, tudo que a Torá falou, não faz isso, significa Hashem está falando, o caminho correto é não fazer isso. Tudo que a Torá falou para a gente, faz isso, o caminho correto é fazer isso. Então, a primeira parte é mais fácil. Quer dizer, essa reflexão é se eu estou estudando o suficiente para saber o que é certo, o que está errado. A segunda parte é um pouco mais difícil, porque mesmo quando a gente sabe o que é certo, o que é errado, é uma grande pergunta se a gente de verdade está andando no caminho correto. Eu vou repetir de novo, a gente conhece muitas pessoas que estão de kippah, que estão de tzitzit, que estão com a fantasia completa de religiosos, mas vivem uma vida completamente fora do que Hashem quer. Pessoas que eu já escutei, Deus nos livre, religiosas e casados com pessoas que cobrem a cabeça e que a pessoa ela gosta de ir na balada, Deus nos livre, quer dizer, e a pessoa
ela talvez na cabeça dela, ela acha que é isso que Hashem quer dela. Então, a gente tem que fazer um segundo passo. Esse passo, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Será que eu estou no caminho correto, nos meus atos, não só nos pensamentos? Meus atos estão indo de acordo com o que Hashem quer de mim ou não? Que a lideis é vadai sheye lo nakel litaher mikol ra uleiasher kol drahav, porque dessa maneira, com essa reflexão, com esse questionamento, vai ser muito mais fácil a gente purificar e endireitar todos os nossos caminhos. O Kumosh Shakatuv Omer, como fala Shlomo Amelech em Mishlei, Pales Magal Raglecha Vechol Drachecha Yikoinu. Então, considere todos os seus passos e estabeleça o teu caminho. Faz como a gente começou aqui o livro Mesilat Yesharim, a vida é um jogo de xadrez. Programa a tua vida. Pensa jogadas lá para frente, aonde você quer chegar, qual o objetivo. Você está se protegendo contra os ataques do inimigo? Você está fazendo maneiras de derrotar o teu inimigo? Como estão os teus passos? Como está a tua programação? Então, é isso que Shlomo Amelech está ensinando. Veomer, e está na Megilat Eirá, Nachpeisa Dracheino, Venachkoira, Venashuva Adashem. Que a gente possa procurar nos nossos caminhos. O que quer dizer procurar nos nossos caminhos? Avaliar, investigar. Venachkora, sempre procura ver se teus caminhos eles estão na direção correta. Ver na chuva a Hashem, e através disso a gente vai, Bezrat Hashem, conseguir voltar para Hashem, conseguir consertar. Tudo que tiver errado, a gente vai consertar, e tudo que tiver certo, a gente vai reforçar. Esse é o caminho que Hashem quer para a nossa vida. Então, esse tem que ser o pedido, essa tem que ser a tefilá no nosso Shavuot esse ano. Hashem, me ilumina, eu quero viver a Emet, eu quero fazer o que é certo, mas que Bezrat Hashem, a gente possa ser sinceros com a gente mesmo e vence o Yetzer Hara. Fixa todos os dias 5 minutos, sozinho no quarto, pensa na vida, reflete o que é a verdade e começa a pensar, eu estou indo na direção da verdade ou Deus nos livre, eu estou indo para o caminho contrário. Vamos para o próximo capítulo, que ele vai ensinar para a gente o Kinyan da Seirut. Como eu faço para adquirir na prática? Ele vai trazer aqui algumas dicas, alguns níveis que a gente pode, Bezrat Hashem, ir crescendo na vida nessa área da Zeirut, para a gente se cuidar, de Deus nos livre, nunca tropeçar em nenhuma transgressão da Torá. E nema shemevi et adam el derech klal el Zeirut. Então, normalmente, o que traz a pessoa para Zeirut, para esse cuidado das averot? O limud da Torá. Óbvio, o estudo da Torá é o que vai fazer com que a pessoa possa se cuidar para não fazer transgressões. Uma chamar Rabi Pinchas Bitchilat Braita, e é o que o Rabi Pinchas Ben Yair ensinou no começo da Braita, Torá meviali dei Zeirut. Estudar a Torá vai te levar ao cuidado para não fazer transgressões. Amnam, al derech prat, המביא לזה הוא התבוננות אל חומר העבודה אשר חייב בו אדם ועומק הדין עליה. Então, duas coisas que a gente tem que estar sempre refletindo. Primeiro, como é difícil o nosso trabalho no Lamazé. Que esteja muito claro a dificuldade e o peso do nosso trabalho que a gente está obrigado, é o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. E, segundo, o Omekadim, a profundidade do julgamento que a gente vai ter que passar quando a gente sair desse mundo, todo o questionamento que Hashem ele vai fazer, Hashem ele vai perguntar, quando a gente sair desse mundo, você aproveitou a oportunidade ou não? Eu criei um mundo inteiro
só de bondade para você se aperfeiçoar, para você melhorar. Você aproveitou ou não aproveitou? O que a gente vai responder no Yom Adin, no dia do julgamento? Vayetze lozeh minayun bemasim aktuvim besifrei hakodesh umina limud bemamarei chachamim zechron livracha amiorerim alzeh. Então, a gente tem que sempre estudar ensinamentos dos nossos sábios que possam despertar o nosso coração, que possam, Bezrat Hashem, ensinar para a gente o caminho correto que a gente deve seguir. Vehine yeshit bonenutazeh earot be adragá. Existem vários níveis diferentes que a gente tem desse despertar necessário lishlemei adat ulechutim mehem ulekol amon kulo. A gente vai trazer, vamos deixar talvez isso para a próxima aula. Ele fala que os seres humanos eles podem ser divididos em 3 grandes grupos. Depois a gente vai tentar ver aonde a gente se encaixa. Tem aqueles que têm um conhecimento, um entendimento do que é a vida. Esse é um grupo. O segundo são as pessoas que não têm tanto entendimento, mas são pessoas que, pelo menos, eles sabem o que eles vieram fazer aqui, e tem o que ele chama aqui o povão, a maioria das pessoas, e que, infelizmente, são pessoas que, na maioria das vezes, nunca pararam para pensar o que eles estão fazendo aqui no mundo. Então, Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente volta, a gente vai entrar aqui um pouquinho. Quais são os conselhos para esses 3 níveis? Vamos tentar entender em que nível que a gente está, e Bezrat Hashem, a gente vai começar o nosso caminho para tomar cuidado e se afastar cada vez mais das Averot e se aproximar cada vez mais da Torá e dos caminhos de Hashem. Shabbat Shalom e Chag Sameach para todo mundo. Muita luz da Torá, muito crescimento. Vamos estudar em Shavuot, vamos receber a Torá de coração, vamos se preparar para receber a Torá. Hashem, eu quero Torá na minha vida, eu quero luz, eu quero andar no caminho correto, me ilumina, me ensina o caminho. Vamos estar dispostos a aproveitar o nosso tempo, gastar menos tempo em vanidades, em besteiras que não acrescentam nada, e dedicar o nosso tempo, Bezrat Hashem, para aprender, para crescer e para a gente principalmente se tornar pessoas cada vez melhores. Chag Sameach e Shabbat Shalom.